Ok, bom dia. 8h23, domingo, 24 de maio. 24 de maio, o que me lembra 24 de maio? Assim, não me lembra nada assim, tá certo? Mas coisas aconteceram. As coisas acontecem, os seres humanos produzem coisas, produzem fatos, produzem notícias. Veja que o mundo, a realidade é o que a consciência humana é, tá certo? Há uma consciência do mundo coletiva, a consciência da humanidade, de todos os povos que acordam, sabe, todo dia, a metade num hemisfério, outra metade no outro, tá certo? Mas o fato é que a partir do momento que todo mundo acorda, sabe, as consciências se conectam, certo? E, e eu falava assim, sabe, que eu falava o que mesmo, hein? Quando eu dei bom dia, que hoje é domingo e que 24 não me lembra nada, mas assim, tá certo? Coisas aconteceram. Coisas aconteceram. Ontem Flamengo jogou contra o Palmeiras no Rio de Janeiro e levou uma pichotada, o Palmeiras pegou o Flamengo, trouxe aqui para a Ilha do Combu, rapaz, que é uma ilha aqui perto da minha casa, sabe? Mas tem que atravessar o Guamá, rapaz, sabe? Eu não sei que eles atravessaram o Guamá, foram lá para a ilha do Combu, rapaz, lá no meio, sabe? Tem um descampado lá no meio, mentira que eu tô inventando, certo? E, rapaz, mas esse Palmeiras surrou, rapaz, surrou o Flamengo, rapaz. Esse urubu, sabe, pulava de um lado, pulava pro outro, tentava voar, não conseguia, era agarrado pelas asas, sabe, pelas pernas pirentas dele, sabe? Lá na minha cidade, quando menino, sabe, menino de até 5 anos, havia acho que era uma castanheira pela altura do pau. Tem uma rua central em Altamira chamada 7 de Setembro, certo? E ela é perpendicular a uma travessa, a Travessa Comandante Castilho. As travessas vêm do rio para dentro da cidade, tá certo? Então a Comandante Castilho, sabe? Tem ali a outra 10 de novembro, sabe? Por aí vai, não vou agora lembrar todas. Mas eu só sei que a 7 de setembro ela corta a Comandante Castilho e desce, certo? Tem uma baixada. Na minha época de menino, devia ter um nome ali, aquela baixada, sabe? Mas eu lembro que lá da 7 de setembro, por cima, a gente via um pau grande, sabe? E ele todo já sem folhas, sabe, apodrecendo ali, tá certo? E ali era morada, rapaz, como é que diz? Hotel, não é hotel, sabe? Hospedaria, sabe? Hospedaria de urubu, rapaz, sabe? Os urubus da cidade, eu acho que uma grande parte morava ali, rapaz, sabe? Naquele pau, rapaz, naquele pau imenso. Eles mataram, rapaz, uma castanha. Eu acho que era castanheira, rapaz, um pauzão assim de uns 20 a 30 metros de altura, sabe? E eu me lembro disso. E me disseram que o urubu, sabe, ele caga nos pés, sabe, nas patas, sabe, para livrar certas pragas de bichos ali, sabe, que querem, como ele come ali, sabe, ele luta com as carcaças apodrecidas de animais, sabe, de corpos de carne, sabe, aquela coisa toda e ele não tem assim, sabe, escrúpulos, sabe? Ele não gosta de filé. Quem gosta de filé é o leão, rapaz, sabe? O leão que gosta de filé, sabe? Mas o urubu, rapaz, qualquer parada ele topa, sabe? E assim, eu não sei, as fezes do urubu são de fumata, certo? Porra. E eles terminam, sabe, os paus, sabe, as árvores onde eles dormem, sabe, eles terminam, os paus terminam, a árvore termina morrendo, certo, por causa da ação química, né, das fezes do urubu, rapaz. Eu só sei que o Flamengo, rapaz, porra, o porco, rapaz, o porco não teve pena, rapaz, sabe, do urubu, rapaz, olha. Foi um porradal, talvez eu chame esse vídeo, sabe, de urubu, o urubu e o porco, para lembrar esse episódio de ontem, sabe. O Carrascal, acho que é um jogador colombiano, não teve o que fazer. Ele já foi expulso em 50 e poucos jogos, 54 jogos.
que ele já participou, sabe? Ele foi expulso já 3 vezes, tá certo? Sim, mas as expulsões, elas são coisas de acontecer num jogo, tá certo? Eu acho que não houve ali a intenção dele, sabe, em erguer a perna até a cabeça, rapaz. Ele saltou, rapaz, com a perna, sabe, armada, sabe, e atingiu a cabeça do palmeirense, rapaz, e o cara aproveitou para cair no chão, tá certo? E o juiz na hora sacou o cartão vermelho, sabe, esfregou na cara dele, sabe, porra. Aos 20 minutos de jogo, rapaz, sabe? Aí pronto, do primeiro tempo, aí não acabou, não teve mais jogo, tá certo? Não teve mais jogo e o resultado, os pontos válidos, sabe? Tudo bem, conta, sabe? Mas eu penso que não teve glória, sabe? Não teve honra naquele jogo, tá certo? Foi um jogo sujo, tá certo? Foi um jogo desigual, mas eu penso que a expulsão, o cartão vermelho, sabe, faz parte do jogo também, tá certo? Mas os que gostam de ver o espetáculo, um espetáculo técnico, artístico, sabe, ficou frustrado porque o que se viu ali, sabe, foi violência bruta. E para completar, o Paulinho, um jogador rodado do Palmeiras que já passou pelo Vasco, sabe, Vasco e Flamengo, sabe, são inimigos e o Paulinho, sabe, passou pelo Vasco e acumulou ódio ali, sabe, contra os flamenguistas. Ele não teve chance de se promover, sabe, saindo do Vasco indo para o Flamengo, tá certo? Me parece que ele foi para o exterior, sabe, como se fosse uma espécie de castigo, tá certo? Porque ele não teve vez no Flamengo. De outra banda, sabe, eu volto a falar ainda da surra lá no Combu, ainda volto. E de outra banda, o jogo, mas faz parte do jogo também, perder gol, rapaz, sabe? Pelo menos aquele Samuel Lino, rapaz, eu não gosto do Samuel Lino. O Samuel Lino, sabe, não sei, ele tem dificuldades ali, eu não sei, sinceramente eu não sei. E eu acho que falta treinar mais, tá certo? E a mesma coisa se diga do Paquetá, eu também não gosto do Paquetá, tá certo? Começar pelo nome dele, Paquetá, um nome assim que eu acho que não combina muito, sabe, com, a, com a estética do futebol, eu não sei. Aí, bicho, tem um ditado que diz assim, rapaz, quem não faz no futebol, no jogo de futebol, ou em qualquer jogo aí, sabe? Quem não faz, leva, tá certo? Ora, porra. Os caras, quando tiveram o jogo na mão, poderiam ter feito um gol, tá certo? E não fizeram, o Paquetá não fez, o Samuel Lino não fez, tá certo? E eram gols ali escancarados, sabe? Poderiam ter se esforçado mais e usado mais técnica, e usado mais esperteza, e usado, sabe, mais controle do corpo, porque eu acho que é isso, no fundo é uma questão mental, sabe? Aplicar um chute bem chutado, sabe? É uma questão, sabe, de controle, de autocontrole, sabe? Égua, bicho, olha, eu vou te contar. Rapaz, aí o urubu, rapaz, numa folga que o porco deu, numa distração que o porco deu, rapaz, ele conseguiu alçar voo, rapaz, e foi embora, tá certo? E o porco, sabe, bateu assim no peito, sabe, como fez o Paulinho ontem, rapaz, o pau quebrou ontem, rapaz, sabe, lá no Maracanã. Mas não houve assim violência, eu acho que ninguém deu soco em ninguém, tá certo? Houve chutes ali, empurrões, aquela coisa toda, e falas aí agressivas, falas violentas, falas de ódio, sabe, aquela coisa toda. Ali, sabe, quem se envolveu aproveitou ali, sabe, para descarregar a testosterona, o resto de testosterona que tinha, rapaz, não sei. Rapaz, foi fogo ontem o negócio, tá certo? Eu tô com aqui um smart aqui do meu lado, justamente porque eu queria falar desse jogo, mas eu vou saindo daqui, não interessa mais. Eu vou noutra direção agora. Eu acho que eu vou pro YouTube. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Hoje eu fiz um café diferente, tá certo? Além de coar várias vezes, eu peguei e resolvi ferver o café no fogo, certo? Não no micro-ondas, no fogo, sabe? E o café ficou com gosto de café comercial. Pouco pó, certo? E o pó bem lavado, bem fervido, certo? Eu acho que tira bem ali a substância do café, sabe? Do pó, entendeu? Você fervendo várias vezes. Fervendo várias vezes, não, coando várias vezes. E por fim, aquela fervura que você faz ali já no café passado, certo? Coado. Então eu creio que
há uma consistência ali maior, sabe, na beberagem, no líquido, sabe? Não sei, eu gostei do café. Eu só sei que quem, sabe, tiver que sair de manhã cedo, rapaz, sabe, se quiser já sair com o intestino já livre, sabe, porra, tome um copo d'água ou tome café, tá certo? Aí você libera, sabe, ali as porcarias das tripas, sabe, aí você pode sair de casa. Mas é um santo remédio. Minha mãe que falava, hein, rapaz? Tome um copo d'água de manhã, tá certo? Acho que ela queria saber. É tipo assim uma lavagem, sabe? Que opera, sabe? No meu tempo de. Eu me lembro que em casa havia um aparelho, sabe? Uma jarra, sabe? Um dispositivo que tinha uma saída, sabe? Onde se colocava ali um tubo, não era bem um tubo, era uma mangueira, sabe? E essa mangueira tinha uma ponta que era introduzida no ânus ali, tá certo? Aí se colocava água quente, não sei se colocava alguma substância, sabe, ali, fervida ali dentro daquela jarra. Como é que chamava aquela jarra? Ela tem um nome, sabe? Aí quando o cidadão estava, ou a cidadã estava com o intestino preso, sabe, tomava lavagem. Mas assim, no normal você toma um copo d'água de manhã, sabe? Ou mesmo o café, tá certo? O café avacalha, rapaz, ali, sabe? Com a situação ali, rapaz, sabe? Nas tripas, ali na saída ali, sabe? No 02, puta que pariu. Pá, mas é o seguinte, eu vou pedir licença aqui pra Guma, são 8 horas e 35, eu estou com 12 minutos de vídeo já, porra, olha, tem tempo pra caralho. O Smart está com a memória descarregada, tá tudo certo. E hoje é domingo 24, eu já disse que não me lembra nada, e eu vou aqui, sabe, pegando a Guma, sabe, aqui. Não quer pegar, por que não quer pegar? A câmera não quer pegar a Guma. Não sei por que não quer pegar. Mas eu vou tirando a Guma então daqui, tá certo? Congelou aqui a imagem. Mas está funcionando normal. Aí é o seguinte, eu vou lá pro YouTube, sabe, porque eu quero resgatar uns assuntos. Mas eu poderia antes passar talvez aqui no X. Bora ver o X aqui, meu X. Eu acho que eu não fiz postagem esses dias aí, de ontem para hoje. Ontem, sábado, foi um dia assim, né? Um dia de pré-amar, tá certo? Eu fiquei ali por cima na maré, porra. E fiquei por ali, jogada por ali, tá certo? Não fiz nada. Não, de manhã eu trabalhei meus processos. Eu fiz umas petições, tá certo? Tentando corrigir umas situações aí. E aí eu tenho aqui no meu X, tá certo? Eu já falei que eu tenho 18 que me seguem, tá certo? E 14. Não, tem 18 me seguindo, eu acho que agora. Porra, é assim, eu acho que estão aqui, sabe? E tem 14 que são seguidores. E eu tenho 17,5 mil posts. Porra, bicho, olha. Eu acho que isso é armazenado em nuvem, certo? Eu acho que é o X que armazena isso. Não pode ser no meu computador. Pô, mas é post pra Dedé, olha. Aí, rapaz, tem o seguinte, tem uma matéria aqui sobre o Paulo. Cadê? Sim, mas deixa eu falar do Assobio primeiro. Eu assobiei uma música do João Bosco, certo? Eu assobiei uma música do João Bosco, O Ronco da Cuíca. Assim me veio na cabeça, tá certo? Eu me lembrei da palavra coisa dos homens. Eu falei do Terêncio, certo? E disse que o Terêncio, ele, sabe, foi um ser humano escravizado. Creio que ele não tinha a tez, a pele negra, tá certo? Ele era africano, mas talvez ali do norte, ou talvez o DNA dele fosse fenício, sabe? E ali no Mediterrâneo, e ele nasceu ali em Cartago, tá certo? Que era uma cidade-reino ali na África, no norte da África. Eu acho que é isso. Se a memória não me trai, tá certo? Eu acho. E eu poderia ver aqui Cartago, sabe? Mas eu não vou, não. Aí, rapaz, eu só sei que ali, sabe, os romanos tinham o xenhenhen ali para as bandas do norte da África, tá certo? E não sei, e numa certa circunstância ele nasceu ali no final, 10 anos antes de Cristo, tá certo? Não, em 190, certo? 190 antes de Cristo. Deixa eu arredondar 200 anos antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo. Ali nas bandas ali de Cartago, tá certo? E os romanos apareceram por lá, foi antes de Júlio César, portanto, tá certo?
Eu acho que foi no tempo ali daquele porradal do Amilcar Barca e do filho dele, Hannibal, certo? Barca, entendeu? Aquela porrada que havia ali, aquela porrada comercial entre fenícios, cartagineses e romanos, romanos e fenícios cartagineses, questões comerciais, tá certo? E sei que os romanos invadiram ali, sabe, a região onde morava o Terêncio, certo? Ele devia ter outro nome. Terêncio é nome romano, foi o nome que ele, eu acho que o escravizador deu para ele, tá certo? Quando fala nesse escravizador aí, eu me lembro daquele cidadão hebreu, o Ben-Hur. O Ben-Hur acho que é personagem, é de ficção, tá certo? Eu acho que alguém escreveu, é uma coisa de verificar, mas eu não vou verificar. Mas o fato é que na história tem uma personalidade chamada Ben-Hur, e, e esse cara era de família, era um príncipe hebreu talvez, ou era da aristocracia hebreia ali em Jerusalém, eu acho, não sei se era em Jerusalém. E eu só sei, rapaz, que esse cara aí caiu numa desgraça, tá certo? E terminou, sabe, sendo condenado, sabe, a ser prisioneiro em porão de navio ali no Mediterrâneo, tá certo, eu acho. E passou uma temporada dentro de porão ali de navio romano de guerra, de navio de guerra romano, sabe? E, e terminou. E veja que ele adquiriu a condição de escravo, então, tá certo? E veja que ele era um hebreu, tá certo? E eu penso que talvez a mesma coisa possa ter acontecido com o Terêncio, tá certo? Porque a escravidão, se a gente for ver, tá certo, é a eliminação do respeito humano, sabe, ao semelhante. A escravidão é a redução do ser humano a uma coisa, a um objeto, tá certo? No fundo é isso. E o Terence passou por isso, rapaz, sabe? Por essa situação aí de escravidão. E eu falava de escravidão, mas o Terence não se rendeu, rapaz, sabe? Ele se dedicou às artes, sabe? Ele ganhou liberdade de volta, tá certo? Ele ganhou de novo. Mas aí veja, mas ele como não tinha, não era aristocrata, tá certo? Não tinha poder, não era patrício, tá certo? E me parece que ele ficou lá por Roma, não sei por onde ele viveu, não sei. Não sei, num certo momento fala que a aristocracia romana não gostava dos escritos dele, tá certo? Não sei como é que é isso aí. Aí eu só sei, rapaz, sabe, que fala, o Terêncio fala, rapaz, sou homem, certo? E nada do que é humano me é estranho, tá certo? Aí eu vinha tratando desse assunto, falei essa coisa aí, tá certo? E falei também de Marx, certo? E o Marx, segundo o professor Zé Geraldo de Souza Júnior, sabe, apreciava o Terêncio, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que veio na minha mente uma música do João Bosco, Roncou, Roncou, Roncou a cuíca, Roncou de fome, tá certo? E eu me lembrei dessa música, o Ronco da Cuíca, porque numa certa passagem, num certo momento ele fala que essa coisa aí de roncar, roncar, diz assim aqui a letra, tá certo? Roncou, roncou, roncou de raiva a cuíca, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca, é coisa dos homens. Então essa expressão aí é coisa dos homens, tá certo? Foi que me chamou a atenção, sabe? Que os humanos tentam essas coisas, certo? De repente faz o outro ali escravo, esteja preso, tá certo? Agora você me pertence, você é minha propriedade, tá certo? Coisas dos homens, tá certo? Nos homens aqui, depois eu vou ver aqui o significado, tá certo? Esses homens aqui serão em generais, mas vejamos aqui a continuação da letra da música, certo? A raiva dá para parar, para interromper, a fome não dá para interromper. A raiva, certo? O ronco no caso, certo? Roncar de raiva, tá certo? Isso aí dá para parar. Para interromper também dá. A fome não dá para interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva para interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens, é coisa dos homens. A raiva e a fome mexendo a cuíca. Vai ter
vai ter que roncar, a cuíca vai ter que roncar, tá certo? Então, assim, veja que o João Bosco, não sei se... O João Bosco teve um parceiro, como é que chamava o parceiro dele? Eu não vou lembrar e não vou atrás também, tá certo? O parceiro é do João Bosco, tá certo? Aldir Blanc, tá aqui, o Aldir Blanc, tá certo? O Aldir Blanc era compositor, poeta, tá certo? E o João Bosco fazia a harmonia, fazia a composição musical, a composição harmônica, certo? E veja que o significado, vejamos rapidamente aqui, eu estou com 21 minutos de vídeo, metáforas de resistência em ronco da cuíca de João Bosco e Aldir Blanc. Vamos colocar aqui o Aldir Blanc, tá certo? Ronco da cuíca de João Bosco e Aldir Blanc transforma o som marcante da cuíca em um símbolo de insatisfação e da fome, em um símbolo da insatisfação e da fome, vividas pelo povo brasileiro durante a ditadura militar. O ronco do instrumento não representa apenas o barulho físico, mas também o estômago vazio e a raiva contida diante das dificuldades sociais e da repressão política. A letra mostra que, enquanto a raiva pode ser controlada por ordens superiores, como em alguém mandou parar a cuíca, que é coisa dos homens, a fome é uma necessidade que não pode ser ignorada ou silenciada, bicho, destacando a urgência das demandas populares. O verso "a fome tem que ter raiva para interromper" sugere que só a indignação pode impulsionar a luta contra a fome. Já a raiva é a fome de interromper, mostra como essas emoções estão ligadas e são resultado das atuações dos poderosos referidos como coisas dos homens. Então veja que os homens aqui são os poderosos. E no caso aí, dentro do contexto militar, são os militares, os generais inclusive. Os que faziam ali, sabe, o comando, certo? O comando do país a partir de 64. A repetição dessa expressão reforça a crítica ao controle e à repressão do regime militar, que buscava calar manifestações culturais e sociais. Assim, a música se apresenta como um protesto sutil, usando a cuíca como símbolo de resistência e da voz do povo, mesmo sob censura e opressão. É isso que diz, e eu me arranco daqui, tá certo? Coisas dos homens, rapaz, sabe? Porra, bicho. Eu já vou saindo daqui também, que é para dar uma aliviada, tá certo? Ontem eu falava também de positivismo, eu queria lembrar do Auguste Comte, certo? Eu queria lembrar o intelectual que foi o Auguste Comte, um francês, tá certo? Foi um filósofo, mas foi o fundador da sociologia, certo? O cara que se dedicou aí a fazer ciência humana, tá certo? E a pensar a filosofia, a fazer crítica filosófica, crítica sociológica, crítica sobre aí, sabe, fatos envolvendo as coisas dos homens, tá certo? No fundo é isso, as coisas dos homens são objeto, sabe, da sociologia, tá certo? Eu vejo dessa maneira, tá certo? As coisas dos homens aí. E o Auguste Comte, no tempo dele, fundou aí, sabe, fundou aí, sabe, fundou um trabalho, organizou um trabalho, sabe, dedicado a isso. E veja, na França, e agora veja, para fazer para dar cunho científico, sabe, ele teve que estabelecer princípios e, sabe, disse que não era, sabe, estabelecer um método de como fazer, sabe, a investigação dele, tá certo? E ficou esse método de investigar e o trabalho dele ficou cunhado como sendo positivismo. Tá certo? E a ciência da sociologia tem que ser positiva, sabe? Tem que ser despida das emoções, tem que ser ali, sabe? Trabalhada só pela razão, sabe? Pela análise fria dos fatos e das circunstâncias, essas coisas todas aí, tá certo? E houve um momento em que, se tratando aí, sabe, de conhecimento científico, de emoções humanas, tá certo? Porra, bicho, aí travou o negócio aí, tá certo? As coisas dos homens aí, sabe, não é fácil assim, sabe, de ser abordadas, de serem abordadas, tá certo? Não é, as coisas dos homens, tô falando, certo? E o positivismo passou a receber crítica por dar um viés ao estudo sobre questões humanas, tá certo? Assim, muito particulares e muito restritivas, tá certo?
e terminou havendo críticas sobre isso aí, tá certo? A ciência jurídica, por exemplo, sob o viés positivista, abordando só as relações de causa e efeito, às vezes não traduz exatamente, por exemplo, o que acontece num processo, tá certo? E veja que houve uma crítica pela escola de Frankfurt, se a memória não me traz, sabe? Falando da instrumentalidade do direito, tá certo? Por questões da metodologia positivista aplicada a esse conhecimento, tá certo? O direito pode ser manipulado, sabe? O viés positivista favorece a manipulação do direito em favor da classe dominante, da classe dominante, no caso aí da classe burguesa, tá certo? E pode ser usada então como instrumento de opressão, tá certo? É isso aí. Aí me veio então, sabe, me veio? Quem me veio? Me veio então a ideia, sabe, de procurar o Auguste Comte, tá certo? E terminei lembrando. Num primeiro momento eu não lembrei, depois veio, e eu paro por aqui, não quero mais falar do Auguste Comte, tá certo? Porra, bicho. Aí é que eu tô no YouTube, tá certo? E eu já estou aqui, mas veja que eu estava querendo falar do X, e eu fiz um post no X, tá certo? E sobre Paulo Freire, quem é que está aqui, tá certo? Notificações bloqueadas, o quê? Eu estou no uol.com.br, tá certo? Que trouxe aí uma matéria sobre Paulo Freire, educador da consciência crítica e da transformação social, tá certo? Abre aspas, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoa transforma o mundo. Isso aqui é uma obviedade, tá certo? Eu comecei abrindo, sabe, esse meu vídeo falando, quando já são 28 minutos, falando que a consciência do mundo é que dá sentido, não dá sentido a nada, o mundo existe, tá certo? A natureza existe, a natureza, o ser humano faz parte dessa natureza, tá certo? Mas dar conta da natureza ao redor, ter consciência de que se é natureza, isso só acontece por causa da consciência que se tem. O ser humano evoluiu, tá certo? E passou a ter consciência de si, passou a pensar, penso logo existo, tá certo? Disse o Descartes, tá certo? E são as pessoas que, vivendo aí, sabe, conscientes no mundo, tá certo? Que dão sentido, que dão direção para o mundo, sabe? E mantêm a sobrevivência do próprio corpo, tá certo? Através de processos de transformação, tá certo? Do corpo e da mente, tá certo? Quando se produz também a cultura, tá certo? Quando se produz informações, dados além do físico, tá certo? E poderíamos dizer aqui, num plano metafísico, entre aspas, por assim dizer, num plano mental, tá certo? Veja que então, quando ele diz que as pessoas, sabe, que a educação não transforma o mundo. Veja que ele fala aqui da educação, tá certo? Veja, porque veja, tem educação e tem educação. Tem educação que é só instrução, bicho. O pessoal aí da classe burguesa, tá certo? Ali tem uma escola bem ali, chamada Colégio Nazaré. Ali, com certeza, ali, sabe, a ciência que se produz ali tem viés positivista, tá certo? E viés de manipulação, tá certo? E a educação que se produz ali é para formar lideranças, tá certo? Para atuar no mundo em favor da classe burguesa. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Veja então que tem educação, tá certo? E tem educação. Tem educação no sentido cósmico, no sentido universal, tá certo? No sentido teleológico, sabe? Não sei como poderia dizer que sentido seria esse, assim, sabe? No sentido neutro, como queriam os positivistas, tá certo? Mas tem a educação manipulada, a educação ideológica, tá certo? Então acho que aqui ele quer dizer assim: a educação não transforma o mundo, tá certo? A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo, tá certo? Então veja que transformar o mundo é um passo seguinte, tá certo? A educação muda as pessoas, tá certo? Claro, isso aí não tem problema nenhum, tá certo? E o passo seguinte é que essas pessoas aí transformadas, tá certo? Transformam o mundo de seu turno, tá certo? É isso que eu quis dizer. E eu fiz um comentário aqui no X, tá certo? Eu disse assim, dá tudo na mesma. A educação é a ferramenta da transformação. Tecnologia criada pelas pessoas.
Dois pontos. O problema é a instrumentalidade dela, o uso ideológico, que puxa a brasa para debaixo da sardinha só de alguns. Tá aí, esse meu post está aqui, eu não sei quantos. Eu tenho, dois, eu tenho 2 visualizações, tá certo? Sobre esse meu comentário, tá certo? Mas o que eu falo é a verdade, tá certo? É a verdade, quem sou eu para dizer que as coisas são verdadeiras? Rapaz, é o seguinte, eu já chamei esse meu vídeo de Freire, tá certo? E vou ficando por aqui, eu não sei que nome vou dar esse meu vídeo, tá certo? Eu falei de Freire, falei de transformação, são 31 minutos de vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu vou pensar num título para esse vídeo, tá certo? Eu vou dizendo, rapaz, que nesse domingo, rapaz, meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, tá certo? Porra, o Flamengo ontem levou uma porrada, hein, porra. Mas assim, tudo bem, teve justificativa, tá certo? O time lutou. Bom dia, bom dia, bom dia.